Graça e paz, igreja. Eu tô lendo Gênesis, de novo. É um dos meus livros favoritos. E é muito engraçado que toda vez que a gente lê, a gente vai percebendo coisas diferentes e vai vendo Deus falar de uma forma diferente. E eu estava lendo e tal, e daí me deparei com a história de José. E é uma história que eu carrego com muito carinho, porque é uma história que eu lembro da minha infância. Se poucas coisas eu sabia da Bíblia quando eu era pequena, era sobre a história de José por causa do desenho animado de José do Egito. Muito legal, né? Que tinha o de Moisés e tinha o de José. E aí, bom que evangelizava um pouquinho as crianças. E aí, me deparando com essa história, Deus me fez perceber um negócio que, como sempre, né, eu nunca tinha me atentado. Mas eu, Luiz, às vezes você já é uma coisa meio óbvia para vocês. Então, a gente vai estar abrindo lá em Gênesis, capítulo 39, versículo do 1 mesmo. Mas é só para deixar aberto por um pouquinho, que eu vou dar uma resumida na história, que a gente já vai ler ela já um pouquinho encaminhada. Então, José era filho de Jacó, né? E ele, Jacó, que é o pai das 12 tribos de Israel, que depois Deus muda o nome dele para Israel, e é o povo escolhido por Deus. E dali Jacó casa-se com duas mulheres, Lia e Raquel era sua esposa amada. E de Raquel ele teve apenas 2 filhos, que foi José e Benjamim. E daí José... até me deparei também com a história de José, calhou de coincidir com a época que eu estava lendo e deu ver na internet. Não sei se vocês sabem, mas o primo rico... Qual é o nome dele? Esqueci. Tiago Negro. É um rapaz lourinho que trabalha com investimentos, foi um dos primeiros a falar de investimento no Brasil. Rapaz super novo. E ele, assim, fez um sucesso nesse assunto de investimentos. Ensinava as pessoas a fazerem reservas de emergência, a investir melhor. Tudo sobre finanças, assim, né? E aí eu acompanhava o trabalho dele, mas ok. E ele se converteu. E daí ele criou um quadro, ele tem um canal no YouTube, que ele está chamando o Rodrigo Silva. Até fica aqui uma recomendação. Claro, lembra, Rodrigo Adventista, então... cautela nos corações para algumas coisas, mas está muito rico o conteúdo, porque esse rapaz, ele está agora, ele dava cursos, né, e ensinamentos para empresários, essas coisas de como coordenar suas finanças, como liderar a sua empresa, só que agora ele está pautado na palavra. E é muito legal, porque ele começou a estudar Salomão e ele vendo, gente, mas eu li 1000 livros para chegar nessa conclusão, que está em Provérbios. É bem legal o testemunho dele, é muito engraçado. E ele ainda lidando com essa questão das finanças, né? Ele fez, que eu saiba até agora, 2 vídeos. Um é sobre Jó, que foi o homem mais rico da terra na época dele, e também sobre José. De José eu não acabei de ver, mas a chamada me atentou para a história de José. E fica aqui a indicação que está bem legal. É comprido, aberto, dá umas 3 horas de vídeo, mas é muito rico e muito detalhado. É bem legal. É bastante histórico, assim. E daí, José. Ele acaba sendo o filho favorito de seu pai. Né? Dentre seus 11 irmãos, ele é o filho favorito. Tanto que, até nesse videozinho, eu vi pouco, mas já aprendi alguma coisa, que tinha a questão da túnica, que era algo que cultural, ter uma vestimenta diferente é aquele que fosse o líder da família. Então, a túnica de José poderia representar mais do que só a predileção do pai. Mas sim de que José... Há indícios, tá, gente? Não é nada certo. Mas de que ele recebia até uma educação diferente, ficava mais aquietado com seu pai, para justamente ter a formação adequada para comandar as coisas de seu pai. Jacó era muito rico. Ele tinha pastos enormes, tinha muito gado, muitas ovelhas. Era muito, muito rico mesmo. E daí alguém tinha que tomar conta disso, né? Porque eram 12 filhos para cuidar, e a da briga sempre não tem que liderar. E daí ele, por predileção, até como a mãe dele fez, não sei se vocês vão lembrar, mas Rebeca fez isso também, né? Convenceu o mais novo a governar sobre o mais velho. E daí ele, por amor a José, por ser o filho da esposa amada,
acaba fazendo essa seleção de que ele vai ser o líder da empresa, da família, digamos assim, entendeu? E José, por falta de sabedoria, né, tinha seus sonhos, que eram revelações divinas já, misturadas com o inconsciente, de que os seus irmãos se encurvariam diante dele. E daí ele chegava para os irmãos e falava. Só que os irmãos já não gostavam dele, porque ele era filhinho de papai. Ele dedurava tudo que os irmãos faziam de errado para o pai. Então, ele já foi pegando uma antipatia assim, de seus irmãos. Até um certo ponto que, quando os irmãos o veem chegando para ele fazer mais uma vistoria de seu pai, digamos assim, né, sobre como os irmãos dele estão se comportando, e tá com a vestimenta, que eles ficavam para morrer com aquilo, eles tramam de dar uma lição em José, pôr ele no seu lugar. E, a princípio, eles ficam meio indecisos de o que vão fazer com José, atacam ele num poço que está sem água, e depois entram em desespero, porque, caraca, José vai falar para o nosso pai vai matar a gente, e o que a gente vai fazer? Enquanto apenas um dos irmãos de José fala, não façam nada. Deixem ele aí, porque ele pensava em depois voltar e resgatar um menino, que tinha 17 anos na época, e levar para casa. Nesse meio tempo que esse irmão sai, que eu acho que, se não me engano, é Rubem, está passando uma caravana dos ismaelitas, que vendia escravos, e José é vendido pelos seus próprios irmãos. Porque falaram, se a gente voltar, e ele fala o que a gente fez, papai vai matar a gente. E daí José é feito escravo e vai de lá da terra de Canaã até o Egito, para lá no Egito ser vendido para Potifar. E daí é a partir disso que vai começar a nossa leitura. Lá no capítulo 39 de Gênesis, no versículo 1, que diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E isso aqui eu achei muito interessante. O que foi que me pegou? E depois a gente vai ver essa palavrinha também em outra parte desse livro, que é: tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. A gente consegue ter um pouco de noção de prosperidade, do sentido correto? Porque eu fui ver no dicionário, e próspero significa aquele que se desenvolve, aquele que progride. E, em sinônimos, tem aquele que é abençoado. Mas prosperidade a gente vê muito, a gente às vezes atribui muito à riqueza, né? Muito a status, a coisas muito materiais. Mas aqui a gente vê uma aplicação diferente da prosperidade, e que também é muito diferente da prosperidade que às vezes é pregada por aí. De que o cristão foi feito para comer o melhor dessa terra, e que a gente não pode sofrer, não pode ficar triste, e a gente tem que ter tudo do bem e do melhor na hora que a gente quer, porque Jesus morreu para isso. No final, é como se a gente estivesse dizendo isso, de um modo muito arrogante. Mas aqui a gente fala, nossa, mas como é abençoado José, tudo que está na mão dele, Deus prospera. Mas se a gente parar para pensar, ele está longe de casa, é um garoto, está com saudade do pai, e está servindo de escravo para Potifar. Mas é próspero. Prosperidade esquisita, né? Para aquela que é apresentada para a gente assim nos dias de hoje. Mas vai ficar mais confusa ainda essa prosperidade. O que vai acontecer? José sempre foi muito temente a Deus. Meio besta na adolescência, né, de ficar se gabando para os irmãos. Quem não é, né? São os pecadores. Mas ele temia a Deus. E daí ele está na casa de Potifar, e ele se tornou tipo um governante, não é garçom, não, esqueci a palavra. Mordomo. Um mordomo de Potifar. Então, tudo que Potifar tinha, colocou sobre a administração de José. E menos uma coisa, a mulher dele. Meio óbvio, né? Poxa, gente. Só que José era formoso,
era jovem. E a esposa de Potifar se atenta para José e fica aliciando o menino e falando, vem, deita-te comigo. E ele fica fugindo dela desesperadamente, tentando honrar o Senhor. E ele ainda para conversar com ela e falar, mulher, se põe no meu lugar. Teu marido me deu tudo que tinha. Tudo. Eu sou muito abençoada aqui, porque a única coisa que ele me negou, eu vou tomar da mão dele. E eu não duvido que talvez José estivesse tentado se deitar com ela mesmo. Mas, por temor ao Senhor, ele não ia fazer aquilo. E daí a mulher arma uma cilada para ele, e aí manda todos os servos saírem, e aí um dia José chega para fazer o seu trabalho, e está lá só a mulher, agarra ele, e ele tenta fugir, e ela fica com as vestes dele, e usa aquilo como prova de uma tentativa de abuso. Quando seu marido chega em casa, ela vai e usa desse tecido, e José é condenado. E aí está descrito lá em Gênesis 39, no versículo 19. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo, conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, na prisão, né? No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Olha essa palavra de novo. Mas José está longe de casa, acabou de perder o emprego, digamos assim, de escravo, mas estava num bom lugar, né? Perdeu a credibilidade. Às vezes a gente esquece disso, mas ele perdeu a credibilidade, perdeu a confiança de alguém que eu creio que ele tem até gerado afeto, que foi Potifar. E foi dito como criminoso, como abusador, sendo inocente. Foi preso. E as prisões naquela época não eram iguais às prisões de hoje, que os bandidos conseguem ligar para a gente, né? E algumas regalias. Não são todas, mas há, sim, algumas regalias. Naquela época não tinha. Não tinha. Ainda mais na prisão dos prisioneiros do rei, que os caras só iam para lá praticamente para morrer. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E daí eu falei, gente, está muito estranho esse sentido de prosperar. Não é isso que eu escuto por aí, do pessoal falando de prosperidade. Não é essa prosperidade que eu conheço. Ele não está comendo o melhor da terra aqui, não. Ele não está. Será que ele está comendo alguma coisa? A gente começa... E daí eu fui recorrer à palavra sobre o que dizia, então, sobre o que é de verdade prosperidade no Senhor. E eu tive a oportunidade de discutir até com uma amiga, com a Selma, que ela até quer vir aqui, que ela tem muito carinho pela casa, que a gente chegou a ajudar elas algumas vezes com alimentos e tal. E é muito legal porque ela digo assim, recém-convertida, e é muito lindo o amadurecimento que o Espírito está dando a ela, assim, sabe? E toda vez que eu vou lá, assim, é para ir ficar 5 horas conversando. E sempre Jesus entrar no meio. E é uma coisa muito maravilhosa. E ela fala de que ela tinha muita tendência a acreditar em mantras, em numerologia, para trazer prosperidade. E foi muito legal, porque eu pude conversar com ela sobre essa história de José, sobre esse ponto da prosperidade, e ela entender. Assim, entendeu? E ela vê, realmente, Luiz, é isso. E dali a gente começou a discorrer sobre alguns versículos que eu tinha achado, que eu mandei no grupo da casa. Quem tiver com o telefone pode abrir, porque aí a leitura fica um pouquinho mais dinâmica. E a primeira leitura é lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do 6 ao 8. Olha esse versículo, gente. Isso aqui fui eu, orando sempre, pesquisando sobre prosperidade em Deus, né? De fato, a piedade com contentamento
é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Essa prosperidade condiz mais com a de José. Condiz mais com o que a gente vê. E isso me parece... Gente, a Bíblia nos dá tantos guias. Às vezes a pessoa fica tanto atrás de coach para receber um conselho prático para a vida, né? Para mudanças práticas, para você mudar a sua rotina. Dicas práticas para você ser menos procrastinador. Dicas práticas para você organizar a sua casa. A Bíblia dá isso sobre a vida toda. Em todas as áreas que você puder pensar. E esse versículo foi um soco no estômago, como disse Dudu, de que a piedade, somada ao contentamento, é grande fonte de lucro. Só uma verdade vinda do Senhor mesmo, porque a gente não consegue, muitas vezes, nem viver, nem enxergar isso. E daí o segundo versículo, em Mateus, diz assim: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O próximo, em Filipenses, vai dizer assim, Filipenses 4, 12. Isso é Paulo dizendo: sei estar abatido, deixa eu ler aqui, eu não me perco. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem diria, né? Um dos textos que mais é usado para pregar uma prosperidade tola, humana, né? É precedido por um texto tão claro de que a prosperidade do Senhor, a gente está apto para suportar tudo, porque independente do que esteja acontecendo em nossas vidas, a gente está no mesmo lugar, na palma da mão do Senhor, como a gente cantou aqui. E isso foi uma palavra que me veio para me tranquilizar essa semana. Eu estava nos surtos mentais, e daí eu falei, caraca, eu estou no mesmo lugar. Eu não saí daqui, e ele não saiu daqui do meu lado. Ele não saiu de dentro de mim. Por que eu estou achando que ele saiu? Porque eu estou focando em tudo menos dele. E daí, e por isso, quando entendemos que ele está sobre a nossa vida, que o controle dele está sobre a nossa vida, aí a gente consegue ter piedade e contentamento. E assim, ter uma obediência frutífera ao Senhor. Como José. E lá em Salmos, diz assim, Salmo capítulo 1, do 1 ao 13. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. É uma coisa boa. Mas vocês viram um pouquinho acima que fala como é feliz, que é aquele que prospera, mas que é aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta ali com os zombadores. Quantas vezes a gente não fica triste por não fazer parte disso? Porque a gente é excluído. Porque as pessoas ficam chateadas, porque as pessoas não entendem. Sofremos por isso, mas a palavra diz, como é feliz aquele que suporta tudo isso. Porque a gente sabe onde está realmente o valor e onde está realmente a nossa alegria, que é em Cristo Jesus, que é numa vida com Ele, que é numa vida de fato separada de tudo isso. E porque somos prósperos, porque somos como a árvore plantada no ribeiro, ela nunca vai ter sede. A água do ribeirinho pode, hora ficar mais forte, hora mais fraca, mas ele está ali, mantido. A raiz dela sempre tem um aporte.
faça chuva, faça sol. Porque, e assim como essa árvore, o rio que influi em nossas vidas vem direto do trono do Pai, pelo acesso que Cristo nos deu. E mais um texto lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21, diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Pausa. Eu estou pensando aqui sempre em fazer um paralelo com a prosperidade que o mundo nos prega, né? E o que Cristo nos fala para fazer? Para não acumular esse tipo de prosperidade. Para não lutar por esse tipo de prosperidade. E ainda faz um outro convite. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Tem mais um texto lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 14. Vou ler ali. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera o dia mau também, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois. Resumidamente, Deus fez o dia tanto bom quanto ruim. Por quê, Senhor? Para que a gente não fique vislumbrando o futuro na certeza das nossas mãos. E mais um texto confirma, poxa Deus, mas eu tenho que suportar os dias ruins? E em resposta a isso vem o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus dizendo para a gente: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, ou planos de fazê-los estar em paz, e dar a você, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nós temos em quem confiar. A gente está atrelado ao Ribeiro. Dias bons e maus vêm e a gente não deixa de ser próspero no Senhor. Por isso. Isso, ainda dentro de prosperidade, o Senhor me tocou, que eu estava pensando em alguns exemplos do que é ser próspero. E a Ana sempre fala muito isso, né? Não, mas a gente não é rico, mas a gente é próspero. Sabe o que é a comida ser pouca, mas render de um jeito que você não entende como é que rende? Sabe o que é a passagem render mais do que era para render a passagem de ônibus, de trem? Sabe o que é hoje? Acabou a água lá em casa. E aí me veio exatamente isso. Sabe o que é acabar a água da rua, mas você ter água da caixa? Isso é prosperidade no Senhor. É o contentamento, é a alegria que é muito fácil de ser conquistado. Meus irmãos foram lá em casa ontem, foi uma aventura. Eu tenho 4 irmãos, né? Mas 3 são bem piquititos. Um de 4, um de 2 e um de 8 meses. Chegando lá, eles antes tinham passado na minha avó, mas eu tinha chamado eles para tomar café da tarde lá em casa. E daí a Mariana, que é minha madrasta, falou: não vai comer na avó, não. A gente vai comer na sua irmã. E eles choraram, porque quero lanchinho, morrendo de fome as crianças. E eles comem a beça, tipo, não está passando fome, não. É que eles comem no horário assim, na creche, né? Aí acostuma. Aí, quando chegaram lá em casa, eu achei a coisa mais linda. Chegaram igual homenzinhos, sabe? Cumprimentaram o Paulinho. Muito chique. Aí, cheguei, eu sabia que eles gostavam de biscoito maisena e de iogurte. Aí, eu comprei para agradar, né? Gente, tinha que ver a alegria daquelas crianças com biscoito maisena com iogurte. E foi engraçado porque o Paulinho falou: o que a gente precisa para ser feliz, né? Porque eles acabaram com a garrafa inteira do iogurte. Deu até dor de barriga nos dois de tanto iogurte que beberam. E encheram a casa de biscoito. E falando: obrigado, lanchinho, pãozinho e tal. E assim, um paralelo, esses meus irmãos, eles têm uma vida bem boa, assim, sabe? Tipo, não falta nada a eles, graças a Deus. Mas a gente vê assim, gente, de fato, o que é, né? Pra gente ser feliz como as crianças são, assim, sabe? E satisfeitos em Deus. O próspero é aquele que é satisfeito em Deus. E daí, continuando aqui na história de José, a gente vê, então, né, que mesmo em situações muito adversas da vida, numa terra totalmente estranha, um idioma estranho, ainda teve isso, né? Teve que aprender egípcio. E
Deus prosperando ele ali onde ele estava. E não é descrito essa frase, José estava contentado com tudo. Mas a postura dele me parece muito a postura contentada. Sabe, a ponto do dono do cárcere colocar ele na disposição dos presos, de quando os presos sonham, né, tem sonhos que os atribulam, José se atenta a eles. É uma pessoa que cuida, assim, sabe? E outra coisa que eu acabei de me atentar, mas depois eu atento vocês. O que acontece? José está no cárcere, e aí os dois presos sonham, e aí ficam aflitos com aquilo. José pergunta a eles e fala que a interpretação vem do Senhor. E aí, se eles contassem, José poderia interpretar para eles. E ele interpreta, e o que José interpreta acontece na vida dos dois, do padeiro e do copeiro de Faraó. O padeiro morre em 3 dias, como José disse que aconteceria a partir do sonho dele, e o copeiro volta a servir Faraó. E quando o copeiro vai sair da prisão, José agarra nele e fala: homem, pelo amor de Deus, fala que eu sou honesto, que eu sou da casa de Potifar. Fala para Faraó, fala do meu nome. Fala. Por 2 anos, o copeiro se esqueceu de José. A palavra só diz isso. Ele se esqueceu de José. 2 anos depois que ele sai da prisão, Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. Nenhum dos magos do Egito, do Oriente Médio, ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. E daí o copeiro lembra de José. Eu lembrei. E aí mandam chamar José. E aí José vem e chega no Faraó. Faraó conta o sonho, que resumidamente ora ele sonha com 7 vacas gordas, que são devoradas por 7 vacas magras e feias. E depois ele sonha que 7 trigos, 6 espigas. 7 espigas de trigo são bem fartas. Espigas de trigo não. De milho. 7 espigas. Isso, 7 espigas de milho. 7 espigas de milho bonitas, né, fartas, são devoradas por 7 espigas feias. E daí a interpretação que José tem é de que haverão 7 anos de fartura que serão seguidos por 7 anos de fome tremenda em toda a terra. E daí José diz a Faraó o seguinte, lá no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 33. Ele dá a interpretação a Faraó, né? E aí ele dá um conselho a Faraó. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre toda a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Qual era a ideia? Já que vai ter 7 anos de fartura, pega uma parte desses alimentos que foram colhidos, desse trigo, dessas sementes, e guarda e depois fala que esse método foi mantido até muito tempo depois, no Egito mesmo, e hoje o pessoal estuda isso aqui em finanças, dessa parte de José, de separar a 5ª parte, né? É reserva de emergência. E daí, e aí no versículo 37 diz assim: e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharemos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Depois, Faraó faz maior escarcéu, ele transforma José num egípcio mesmo, assim, né? Dá um egípcio para ele caçar e faz ele desfilar pela cidade para que o povo reconhecesse a autoridade de José sobre aquele lugar. E daí tem 7 anos de fartura, tudo bem, tudo legal. José tem 2 filhos. E daí, até um dos filhos, Efraim, significa, que é o nome do filho dele, significa Deus me fez prosperar em terra estranha. Prosperar de novo. E
Depois de 7 anos de fartura, vem em 2 anos de fome, né? Seriam 7 de fartura, 7 de fome. Acabaram os 7 de fartura. Nos primeiros 2 anos de fome, os irmãos de José vêm ao Egito, porque acabou o trigo, os alimentos na terra de Canaã. E daí todas as terras dos arredores começaram a recorrer ao Egito, porque sabia que no Egito tinha comida. E daí os irmãos chegam lá para comprar de José. Imagine a cara de José. Para os irmãos que o venderam, ele estava oferecendo ali, vendendo, né, o alimento. Eu não vou entrar nesse detalhe da história, que é muito lindo, que é muito legal, mas aqui a gente vê que o sonho de José aconteceu, né? O sonho que ele tinha lá na juventude, de que os irmãos se curvariam diante dele, diante do poder que ele tomou das mãos de Faraó, sendo governador do Egito. E antes, e aqui mesmo, eu lendo aqui para vocês que eu me liguei, quando a gente está lá no capítulo 39, aqui, capítulo 39, versículo 22, a gente estava questionando ainda, né? Poxa, mas como é que a prosperidade de José está dentro de uma prisão? A gente precisa entender que a gente vive processos no Senhor, né? É Ele que sabe os planos de amanhã. E tanto o dia bom quanto o dia mau a gente precisa aproveitar. E aqui é um dos exemplos do dia mau que José soube aproveitar, para estar no lugar de posição de governo que o Senhor colocou. Aqui no versículo 22 do capítulo 39 diz assim: E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Ele não tinha faculdade de engenharia, sei lá, de produção industrial, não sei, para conseguir, do nada, governar sobre o Egito e governar sobre toda a produção agrícola daquela terra e conseguir convencer o pessoal a guardar um pouco e coordenar aquilo muito bem. Deus preparou ele na prisão. Onde Deus botou ele para governar? Ele queria governar os irmãos lá. Ele já queria. Chatinho, nojentinho, mimado. Mas Deus falou, não, meu filho, você tem muito que aprender. E na prisão, com humildade, entendendo que era a provisão do Senhor na vida dele, que era a prosperidade do Senhor, ainda assim, a bondade do Senhor, Deus ali começou a treinar ele a governar pessoas. Pessoas provavelmente difíceis, porque eram prisioneiros. Então, não seguiam leis. Então, mais complicado você dar uma ordem para essas pessoas, elas seguirem. E daí, e a gente precisa se atentar a isso, porque o cuidado de Deus está em tudo. Como a palavra diz, no dia bom e no dia mau. E é tudo um processo que a gente precisa aprender para crescer no Senhor. E daí, lá em Gênesis, no capítulo 45, versículo 4, o que acontece? Vou resumir um pouquinho a história para a gente chegar aí sem estar perdido. Teve a fome, né? E os irmãos de José foram até ele para comprar. E não reconheceram José. Como eu disse, José foi feito um digno egípcio. Fora que, dentre ele ser escravo, né? Ele ser vendido pelos irmãos, até ele reencontrar os irmãos, se passaram... calma aí. Ele tinha 39 anos. Ele foi vendido com 17. Quando ele reencontra os irmãos, ele já tinha 39. Quando o faraó coloca ele como governador, ele tinha 30. Ele faz 13 anos como escravo, até se tornar governador do Egito. E daí os irmãos não reconheceram, seja porque ele amadureceu, seja porque ele estava com cajal no olho, né? Estava com roupinha de egípcio, estava falando em egípcio, que a palavra diz até que ele usava de intérprete para falar com os irmãos. E aí eles passam algumas situações ali até ele se revelar aos irmãos, até ele ter um momento de literalmente perdoar os irmãos e se revelar a eles e clamar para que eles venham viver com eles, para que ele possa cuidar de seus irmãos e para principalmente que tragam o pai de volta. Né, ele está doido para ver o pai dele quase morreu quando os irmãos chegam e falam que José foi devorado por animais. E daí ele se revela, né, aos irmãos, e aí isso acontece aqui, justamente no capítulo 45, no versículo 4, que diz assim: E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão,
a quem vendestes para o Egito. Isso aqui ele está chorando muito, tá, gente? Foi uma emoção só. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. Aqui José entendeu. Entendeu todos os processos que ele precisava viver, entendeu com gratidão ao Senhor, né, de que ele foi instrumento de Deus para preservar a descendência de Abraão. Né? A promessa feita a Abraão foi preservada através de José, através do sofrimento de José. Mas é inevitável, quando eu comecei a ler esse texto, a gente vai ler ele de novo, mas pensando agora em Jesus. Porque, como sempre, uma palavra só é válida se Jesus é citado nela. Então, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, tem um fiozinho escarlate, um fiozinho vermelho, de Gênesis a Apocalipse, que nos remete ao Cordeiro de Deus. Vamos pensar agora José como referência a Cristo, que viria no futuro. Vamos ler esse texto de novo, do versículo 4. Capítulo 45, do versículo 4. E disse José, ou Jesus, né, a nós: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. E aí ele se revela quem ele é. Né? Aqui, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Que mal já fizemos a Cristo, né? E ele se apresenta às vezes assim a nós. Mas ele diz no versículo 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele precisava vir primeiro. Para a conservação da vida. E aí que fala da fome, né, do Egito, e aí no versículo 7 fala, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa. Hoje ele está onde? No lugar de governo, à destra do Pai. E outra coisa que me chamou muito a atenção também é que Cristo, assim como José, para que hoje, antes disso, José depois ele intercede a Faraó para que seus irmãos habitem na terra do Egito, porque eram imigrantes, eles não podiam nem comer na mesma mesa, já dessa época já não podia comer na mesma mesa. E José vem e intercede por seus irmãos. E fala exatamente o que eles têm que falar na frente de Faraó para ter direito de viver naquela terra, na terra abençoada. E Cristo não faz o mesmo por nós. É Ele quem chega ao Pai e intercede e nos ensina a conduta de viver, para a gente justamente chegar e ter o direito de habitar na terra celestial que Ele preparou para a gente, que Ele precisou ir primeiro para construir, que Ele precisou ir primeiro através do seu sacrifício. E depois... Outra coisa que eu me atentei foi, ele ficou 39 anos, ele foi vendido aos 17 e foi ver o seu pai depois dos 40. Cristo, vocês têm noção de que é Cristo abrir mão da presença de Deus por nós? A gente sabe que o amor de José por seu pai era uma coisa muito grande. Se você parar para ler, é uma coisa que cativa. O reencontro deles é uma coisa assim, você chora lendo. Cinematográfico. E daí, mas, gente, o que Cristo se dispôs a fazer por nós foi muito maior do que fez José. E o tempo que ele ficou do pai, ele de fato foi o único que
experimentou da ausência completa de Deus, que foi no momento da cruz. Porque ele estava carregado de todos os nossos pecados, de todos os nossos delitos. E Deus, por ser santo, não poderia comungar com ele naquela hora. E por isso, ele já vislumbrava e falou: eu precisava ir adiante de vós, para que hoje ele interceda por nós, para habitarmos com ele na terra abençoada, que é a Nova Jerusalém. Para lá, sermos verdadeiramente prósperos eternamente com o nosso Pai, onde nada vai faltar, onde não vai ter choro, onde não vai ter tristeza, onde seremos felizes eternamente e prósperos, ao lado do nosso amado Jesus. Amém?